E sobre o Flamengo, a vitória do Flamengo amanhã, uma possível vitória do Flamengo amanhã, que pode acontecer, eu vejo que é passível sim de acontecer, ela vai falar muito para a nossa gestão, né? Em como a gente dormiu, em como a gente errou no planejamento, e como a gente errou no time das nossas contratações, em como a gente errou nas contratações. Então amanhã pode ser a prova final, porque eu acho que já está mais do que provado que as últimas movimentações da GE TV, na FIFA Mais, vai passar de tudo quanto é lugar. Afinal, né, cara, é jogo do Flamengo, né? A gente tem que ter humildade de reconhecer a grandeza do Flamengo, a grandeza da torcida do Flamengo. E aí, cara, é como se eu fosse dono de TV, ia passar. Se o cara acha, legal que o Flamengo tá fazendo com que o europeu dê uma declaração dessa para trazer outros europeus para cá. Ao invés de você olhar... Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal. Já vai clicando no botãozinho de hypar o nosso vídeo, que assim você irá nos ajudar. Do lado de inscreva-se, você vai ver ali, hypar. Então, nos ajude, dando essa moral. Vamos aqui para as reações da mídia palmeirense, comentando e analisando amanhã, o jogo de amanhã, entre Flamengo e PSG. O Flamengo pode se tornar bicampeão mundial. Isso aí, bicampeão rumo ao bimundial Flamengo. De conversar um pouquinho, porque amanhã vai ser um dia muito movimentado, né? Um dia muito movimentado, um dia turbulento aí de informações. Amanhã você tem a final entre o PSG e o Flamengo, depois tem também a final da Copa do Brasil. Então amanhã vai ser um dia aí que, para quem gosta de futebol, vai ser recheado de ingredientes. Mas o que eu queria conversar com vocês é a respeito de que eu tô vendo aí alguns torcedores do Palmeiras falando sobre a pior semana da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, na verdade, a pior semana dos torcedores palmeirenses. Meus amigos, as pessoas estão falando isso muito em virtude das duas finais que tem amanhã, que é o Flamengo e o Corinthians irão jogar. Coincidência ou não, esses dois adversários foram os adversários ali que foram os grandes algozes do Palmeiras essa temporada. O Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, venceu o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Não que o Campeonato Paulista seja super importante, mas quando você joga com um arquirrival regional, estadual, o maior rival nosso, né, a maior rivalidade, Palmeiras e Corinthians, é a nossa maior rivalidade, é aquele ingrediente que torna azedo a derrota. Ele azeda a derrota. E embora a competição não tenha tanta relevância mais, os estaduais, pra gente acaba sendo muito importante. Do ponto de vista negativo, claro, uma derrota nesse sentido. E depois sendo eliminado na Copa do Brasil. E aí você tem, do outro lado, o Flamengo, que vai jogar amanhã também. Uma competição que talvez era para nós, palmeirenses, estarem jogando. Mas infelizmente o Palmeiras não fez a parte dele. O Palmeiras deixou se levar. O Palmeiras entrou para a final da Libertadores, parece que não compreendendo o jogo, não entendendo o jogo. E lamentavelmente a gente acabou saindo derrotado. Agora, muitos torcedores palmeirenses estão colocando isso como a pior semana nossa, e eu discordo. Ah, Neto, se o Flamengo for campeão, se o Corinthians for campeão, você não acha que é a pior semana nossa? Meus amigos, ó, a pior semana nossa, para começar, a pior semana nossa da temporada, ela foi a semana que a gente perdeu 2 títulos importantes pro mesmo rival. Campeonato Brasileiro e Libertadores. E eu tô pra falar outra coisa pra vocês. A pior semana do Palmeiras, sabe qual vai ser? A pior semana do Palmeiras vai ser a semana em que houver a alteração do estatuto que permitir a terceira gestão de Leila Pereira, onde ela vai completar quase uma década no poder. E provavelmente a gente vai ver o marido dela se candidatando para um 4º mandato da família Pereira. Ela não chegou ainda.
Não vai ser o Corinthians ser campeão, não vai ser o Flamengo ser campeão, que vai ser a nossa pior semana. Calma. Meus amigos, vocês não sabem nada sobre uma pior semana. A gente vai descobrir ainda o que é a pior semana. A gente vai descobrir isso ainda. O que eu acho um grande absurdo. Então, assim, eu não temo. Não temo pela vitória do Flamengo. Tava conversando com um torcedor do Palmeiras hoje, olha como que é engraçado, né? E aí ele falou assim, ó, eu não quero que o Flamengo ganhe, não. Ele falou assim, mas se ganhar, eu vou ficar feliz pelo Arrascaeta. E ele é torcedor do Palmeiras, fanático. Ele, família dele, família palmeirense, todo mundo palmeirense. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, porque eu acho que é um jogador autêntico. É um jogador de princípio. Ele falou assim, então eu valorizo isso também. Eu sei reconhecer um bom jogador. Ele falou assim, eu sei reconhecer quando o jogador ele se entrega de uma forma legítima a um clube de futebol. Eu acho que ele merece pelo trabalho que ele faz. Ele falou, não que eu queira que o Flamengo seja campeão, mas ele merece pelo trabalho que ele faz. E eu vou ficar contente pela conquista individual dele, não a conquista coletiva em si do Flamengo. Claro que vai inflamar os ânimos dos caras mais ainda, né? Mas pelo jogador, pela carreira dele, pela profissão dele, por toda a história e trajetória, que é um jogador que eu admiro demais. Eu já vi torcedores arrancando o cabelo em pensar nessa possibilidade, né? Ele trouxe uma perspectiva muito ali equilibrada, muito neutra, uma perspectiva de olhar o jogador em si como um ponto central disso e falar assim, não, se vencer, pô, parabéns aí o jogador, felicidades e tal. Então, pessoal, eu não temo, não. Assim como não temo o título do Corinthians, não. Galera, o Corinthians ganhar a Copa do Brasil é chato, claro. Para nós palmeirenses, ainda mais que fomos eliminados por ele, é chato nós termos um dia amargo. Até os nossos rivais reconhecem isso. Então é o que importa. E sobre o Flamengo, a vitória do Flamengo amanhã, uma possível vitória do Flamengo amanhã, que pode acontecer, eu vejo que é passível sim de acontecer, ela vai falar muito para nossa gestão, né? Em como a gente dormiu, em como a gente errou no planejamento, e como a gente errou no time das nossas contratações, em como a gente errou nas contratações. Então amanhã pode ser a prova final, porque eu acho que já está mais do que provado que as últimas movimentações da gestão do Palmeiras, em busca ali de reforços, em busca de um planejamento esportivo, elas foram fracassadas nas últimas 2 temporadas. Isso é muito claro e eu venho falando já faz 2 temporadas. O Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a eliminação para a Copa do... Chegando a hora do grande dia do Flamengo, do grande dia do futebol brasileiro, do grande dia do Mengão. Flamengo que vai enfrentar o Paris Saint-Germain na final do Mundial, lá no Catar, nesta quarta-feira, às 14 horas. Vivendo um ano mágico, o Flamengo pode coroar de maneira brilhante a sua temporada de 2025. Afinal, vendeu a Supercopa do Brasil, venceu o Carioca, venceu o Libertadores, venceu o Brasileirão e ainda teve esse Derby das Américas, Copa Challenger, que é o caminho rumo à final do Mundial, né, para enfrentar o PSG. Assim entra em campo com bastante moral, bastante otimismo, apesar do favoritismo aí do time da França, o PSG, que é o campeão da Champions e teve agora o melhor jogador do mundo eleito aí, que é esse o nome dele, Dembélé, depois eu leio aqui. Então o Flamengo tá lá desde domingo retrasado, desde o dia 7 lá no Catar, precisou passar por 2 obstáculos, né? Ganhou os 2, ganhou do Cruz Azul por 2-1, ganhou do Pirâmides por 2-0, né? E agora vai enfrentar o grande Paris Saint-Germain, né? É o grande time aí, né? No entanto, e tem o Pedro, né? Tá na expectativa. Será que o Pedro vai jogar? Pedro entrou no final do jogo, do último jogo contra o Pirâmides, entrou bem. Eu achei que ele entrou bem, firme. Você viu que ele tava, né? Tipo assim, não tava aquele cara caído, ele tava animado, né? Um bom vigor físico, né? Só que o Felipe Luiz ainda não confirma a participação do Pedro, né? Assim ele pode começar no banco de reserva, sendo opção para no decorrer do jogo. O Danilo, que é titular, estava titular e autor do gol lá contra o Pirâmide, vai voltar ao banco, deve voltar ao banco, com o Léo Ortiz retomando a vaga de titular. Eu acho difícil, hein?
Porque, cara, o Danilo tá voando, cara. Vamos falar a verdade, né? Ele tá jogando, tá no momento dele. Vai botar ele no banco com o Léo Ortiz, que tava machucado, não deve estar com tanto ritmo de jogo. Eu acho que besteira. Mas, né, provável escalação do Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Eita, nós! E o Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain é o Chevalier, o Zaire Emery, Marquinhos estava machucado, parece que vai jogar, ou o Beraldo, né? Pátio e Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves. É o Kvaratskhelia, sei lá o nome desse cara, Doué e Dembélé. Eita, nós, esse é o time do Luiz Henrique. E o árbitro é um árbitro dos Estados Unidos, Ismail Elfati, assistentes também dos Estados Unidos, Parker Corey e Atkins Kyle. E o VAR é o Chapman Allen, dos Estados Unidos. Vai passar na Globo, na Sport TV, na Casé TV, em tudo quanto é GE TV, na FIFA+, vai passar em tudo quanto é lugar. Afinal, né, cara, é jogo do Flamengo, né? A gente tem que ter humildade de reconhecer a grandeza do Flamengo, a grandeza da torcida do Flamengo. E aí, cara, como se eu fosse dono de TV, ia passar tudo o jogo do Flamengo, cara. Claro, é garantia de audiência, velho. Você quer o quê? Eu sou TV, quer ganhar dinheiro, quer ter audiência, né? Quer ter patrocínio, vou transmitir jogo no Flamengo. Como não? Você tá doido? Vamos que vamos, tá? Então esse jogo vai amanhã, vamos ver, né? Agora, o Paris Saint-Germain, né, apesar dessa escalação que a gente falou aí, pode ter alguns desfalques, né? Que esse cara que ganhou aí o Mundial, Dembélé, né? Ganhou aí o melhor jogador do mundo e tal. Então os caras vêm com pompa, né? Mas é o Flamengo, eu não sei não, hein? Acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo, cara. Meu palpite, 2-1 para o Flamengo. E quem tá lá? Ao Saul. Por quê? Teve torcedor do Palmeiras questionando essa matéria aqui, que o Saul se derrete pela torcida do Flamengo e provoca ex-rival. É maior do que Real Madrid. Cara, veja bem, eu de verdade acho que se um jogador espanhol resolveu jogar aqui no Brasil, é porque ele tinha desejo de conhecer o nosso futebol. Concorda comigo? Concorda comigo? Então, assim, eu não vejo nada absurdo, não, o cara achar o Flamengo maior do que aonde ele jogou. Porque o calor aqui é diferente, né? O calor humano. Então, assim, eu queria também ver esse tipo de matéria no Palmeiras de um jogador que, quantas vezes, para pra pensar assim, mano, pegar aqui um pouquinho da carreira do Saul, só pra gente comentar, desde quando ele tá mais ou menos no Atlético de Madrid, quantas Champions ele jogou? Quantas vezes ele cruzou com jogadores de Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid? Ele não tem lugar de fala? Ele não tem lugar de fala, então? Ué, se o cara acha que o Flamengo, na opinião dele, é maior que o Real Madrid, quem sou eu pra falar? Se o cara é um jogador profissional e achou isso, achou que o ambiente, o dia a dia do Flamengo é maior do que o do Real Madrid, quem sou eu pra falar? Né? Então, assim, essa matéria aqui que teve gente que não gostou, né, a respeito do Saul, eu gostaria de ver também esse tipo de intercâmbio no Palmeiras, porque eu acho que esse intercâmbio acresce, porque veja, a gente escutou várias vezes do Abel Ferreira, que o Marcos Rocha agregava para o vestiário. Qual o tamanho do agregador do Saul para o vestiário? Porque você pegar aqui, o Saul tem 31 anos só, tá? Ele tem 31 anos, deve jogar em alta até os seus 33, 34, não sei. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, não dá para saber. Mas assim, um cara que já custou 90 milhões de euros no mercado. Aí, quem tem lugar de fala? Eu que tô aqui de fora? Se o cara acha, é legal. E a gente poderia fazer esse tipo de convite para jogadores que estão lá na Europa, porque esses jogadores sim agregam valor no vestiário, tá? Agregam valor no dia a dia, no momento decisivo. Esses jogadores aqui agregam. Agora, o que é contado pra gente, que é a experiência do Marcos Rocha, a experiência do fulano de tal, jogadores que tiveram uma carreira inteira aqui no território nacional. Então, eu prefiro olhar para essa matéria, ao invés de ficar, sabe, me rasgando aí para vocês, para agradar uma bolha da torcida, né? Querendo falar que, não, o cara tem lugar de fala. Ele tem lugar de fala. Vai lá e joga. Você jogou Champions League? Você jogou? Você que tá questionando aí o Saul, você jogou Champions League? Jogou? Jogou UEFA Europa League? Jogou? Jogou Conference? Porque assim, esse cara jogou. Ou não? Enquanto ele esteve no Atlético de Madrid, ele não jogou? Não disputou um dos melhores do mundo na posição? Disputou na posição dele, eu digo. Disputou. Então quem sou eu para questionar? E eu acho que a gente precisa olhar para isso, porque precisa acertar esse volante do Palmeiras. Aí o amigo cita aqui, por exemplo, o Casimiro.
Então, esse cara tem lugar de fala. Se amanhã ele chega, o Casimiro chega no Palmeiras e fala assim: as instalações do Palmeiras não perde nada para a do Manchester. E a Globo vai e posta. Quantas vezes a gente viu matéria dessa? Então, cara, se o cara acha, legal, legal, legal que o Flamengo tá fazendo com que o europeu dê uma declaração dessa para trazer outros europeus para cá. Ao invés de você olhar para isso, tem gente que acha e olha e acha ruim. É porque quer continuar contratando jogador do Rei. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Se você puder nos ajudar, sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.